Portugal. Alô, Brasil! Esta é a Conect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 174 dos Fanáticos do Algarve e o último do ano de 2024. Hoje vamos viajar pelo Distritalão, pelo CP, pela Segunda Liga e pela Primeira Liga. Os fanáticos de hoje são o Carlos Encarnação e Luís Moreira. E agora vamos para o Distritalão. A 11ª jornada, a última da primeira volta, distribuiu sorrisos, nomeadamente no Ferreiras e Quarteirense. O Odiache de Tony Soromanho também sorriu no regresso às vitórias depois de bater o Olhanense 1912 de Caludivengo por 2-1. O Esperança de Lagos de Manuel Monteiro e o Portimonense de Fábio Raimundo anularam-se no nulo. Os 11 Esperanças de Eduardo Barão despertaram do sonho o Lusitano de Jorge Viegas ao vencer por 2-1. O Colatrense de Ricardo Moreira regressou aos triunfos ao somar 3 pontos no reduto do Moncabé de Rui Pinto com a vitória por 2-1. No jogo cartaz da jornada, o imortal de Leandro Palma conservou a liderança, mas perdeu por 1-0 na visita ao sorridente Ferreiras de Ivo Soares. O quarteirense de Paulo Duarte não escondeu o sorriso também no triunfo por 3-1 na visita ao Silves de Fábio Félix. Mr. Moreira, vamos começar por aí. Comentário à jornada. Boa noite Emílio, boa noite Encarnação, boa noite ao Jefferson, boa noite aos nossos internautas. É com muito gosto que estou aqui com mais um programa e espero que os nossos internautas gostem da nossa apreciação. Eu vou começar aqui por este jogo Odiache Olhanense, um jogo que tinha aqui em perspectiva alguma dificuldade para perceber se o Odiache tinha vindo a quarteira a fazer só um mero jogo ou que a equipa já estava muito mais equilibrada, e correspondeu na verdade. A primeira parte muito equilibrada, depois no segundo tempo o Odiache com outra disposição teve a ganhar por 2-0, o Olhanense praticamente já no final com um penalti chegou a 2-1, portanto um resultado super justo. Indo aqui para o Esperança de Lagos Portimonense, as duas equipas praticamente anularam-se. O Esperança de Lagos vinha de uma vitória e estava com uma autoestima um pouco mais em cima do que o Portimonense, que tinha acabado de perder em casa com as Ferreiras. As equipas anularam-se, o resultado é justíssimo. O Lusitano, aos Esperanças, adivinhava-se aqui o que é que o Lusitano poderia criar aqui grau de dificuldade aos 11 Esperanças, derivado às duas vitórias que tinha vindo nos últimos jogos a conseguir, mas os 11 Esperanças aqui a não dar qualquer hipótese e chegou ao Lusitano, impôs e a demonstrar porque é que nós aqui no início da época tínhamos dito que ele era um outsider e ele neste momento, nestes últimos 3-4 resultados, tem vindo completamente a dizer o porquê é que nós tínhamos arranjado essa descrição, e o resultado é justíssimo e os 11 Esperanças já estão cravados em 4º lugar. Um Carapachense, um Colatrense, um jogo da Aflitos, um jogo difícil de perceber com a entrada nova do treinador, o Ricardo, no Colatrense, difícil, mas na parte final o Colatrense a conseguir desbloquear o jogo, a fazer o 2-1 e é um justo vencedor. Ferreiras Imortal, já falamos a semana passada que a equipa do Ivo tem vindo a arrumar as suas pedras, foi ganhar a semana passada a Portimão e agora ganhou a Imortal ao primeiro, e cá está, podem contar que daqui para a frente o Ferreiras dificilmente vai criar um fosso maior que aquele que tem tido aqui, portanto o resultado justíssimo. Silves Quarteirense, um jogo dificílimo também aqui para o Quarteirense. O Silves esteve a ganhar praticamente até aos 88 minutos, foi quando surgiu o gol do empate do Quarteirense, e depois, no fim do empate, com a expulsão do Caique,
o Quarteirense a conseguir 2 golos e a trazer de lá uma vitória justa, mas naqueles dias, segundo diz o seu treinador, a sorte esteve do vosso lado e a sorte também se conquista. Muito bem. E a Encarnação? A jornada? Olha, em primeiro lugar, boa noite, Emílio, boa noite, Luís, boa noite a todos aqueles que nos veem e que nos escutam através aqui da Conecta Algarve. Sem dúvida, mais uma jornada do Distritalão, toda ela pautou por algumas surpresas, e quando digo algumas surpresas, principalmente, que já não é, se assim me permitem também dizê-lo, é este excelente trajeto que os 11 Esperanças têm vindo a fazer ao longo deste campeonato. Uma vitória em Vila Real de Santo António, o que atirou a equipa para o 4º lugar da tabela classificativa, a 5 pontos do líder imortal. Depois, esse grande jogo que nós também já o tínhamos perspectivado, o Ferreiras contra o Imortal, e que o Luís acabou aqui por dar uma pincelada e dizer praticamente tudo, de salientar ainda esta ascensão que a equipa do Ivo tem vindo a fazer à frente do Ferreiras nas últimas jornadas, ainda mais neste jogo sempre apetecível, visto que era um derby do concelho de Albufeira. Depois, vitórias do Odiaste, este empate entre Esperança de Lagos e Portimonense, um Esperança de Lagos que ainda não se conseguiu reencontrar, ao contrário daquilo que temos vindo a falar do Ferreiras. Vitória do Quarteirense em Silves por 3-1, e sem dúvida aqui uma vitória que poderá ser importante para a formação do Colotense, que assim somou mais alguns pontos na tabela classificativa, fez 7 pontos, em Monca, frente à equipa B do Moncarapachense. Como tal, uma jornada em que, mesmo tendo perdido, o Imortal mantém a liderança, agora com um fosso ainda menor, apenas 1 ponto em relação ao Portimonense, 2 ao Ferreiras, 4 em relação aos 11 Esperanças, depois 5 Quarteirense e 6 ao Esperança de Lagos, mas sem dúvida alguma esta caminhada que os 11 Esperanças têm estado a fazer, poderá-se dizer, e por aquilo que nós temos visto nas épocas anteriores, de grande afirmação por parte da equipa de Faro e do seu treinador, está sem dúvida aqui a colocar já algumas perspectivas daquilo que poderá ser ou não um futuro mais próximo destes 11 Esperanças neste campeonato da Primeira Distrital. Ora, aí está. E a Encarnação, após 11 jornadas, os mais e os menos do Distritalão? Olha, os mais, como é óbvio, a vitória do Ferreiras, e que vem lentamente a subir na tabela classificativa e a aproximar-se dos líderes, que chegaram a ter um fosso, e como nós vemos, também o dissemos aqui durante muitos programas, um fosso significativo, neste momento estão reduzido apenas a 2 para o segundo e a 3 para o primeiro, e depois, sem dúvida, os outros Esperanças. Isso temos que dizê-lo várias vezes. Não é só este jogo, não é só o jogo da semana passada, não é o jogo de há 2 semanas, é assim essa estabilidade que foi criada por parte da direção dos Esperanças, quer com o treinador, quer com os jogadores que formam o plantel dos 11 Esperanças. E, efetivamente, a estabilidade é uma palavra que no futebol, em todo o lado, é muito, digamos, prioritária, mas no futebol, quando há estabilidade dentro de um grupo de trabalho, em que há a simbiose entre a direção, entre quem desfila o departamento de futebol, entre a equipa técnica e os jogadores, os resultados, como é óbvio, estão aqui à vista. Desde já felicitar os 11 Esperanças pela excelente campanha que está a fazer, mais uma vez este ano, na primeira divisão distrital da Associação de Futebol do Algarve. E, mister, os mais e os menos do Distritalão? Bom, eu vou começar aqui pelos de menos, desta vez analisando aqui, fazendo uma pesquisa. O de menos é o Silves. Começou muito bem o campeonato, andou as primeiras jornadas lá em cima e agora há 3 ou 4 resultados para cá, tem caudicado. Ultimamente, as últimas 2 jornadas são 2 derrotas e a equipa baixou muito o seu rendimento, já teve saídas de jogadores e neste momento a equipa tem dificuldade em encontrar-se. Um demais vai aqui para o diacho do Tony, que realmente começa a dar sinais de uma melhor organização, vem empantar o Quarteirense, que é um favorito à subida, e agora ganha o 1912, vem uma segunda parte muito boa, e queria aqui também deixar uma nota,
parabéns à direção do ODIAS para deixar trabalhar a equipa técnica, os geradores, e como diz o Encarnação, a estabilidade numa casa é tudo para que nós possamos, por vezes, costurar aquilo que por vezes está menos bem e deixar as pessoas tranquilas que os resultados mais tarde ou mais cedo aparecem. Aí está. E, Mister, agora vamos para a 12ª jornada, a primeira da segunda volta desta fase, desta primeira fase. O Esperança de Lagos vai receber o líder Imortal. Lembro que na primeira volta o Imortal venceu por 2-1. O Lusitano vai receber o Colatrense. Na primeira volta o Colatrense venceu por 1-0. O Moncabé vai receber o Portimonense, que na primeira volta venceu por 5-0. O Ferreiras recebe o Silves. Na primeira volta houve uma igualdade a 1 golo. O Adiáchara recebe os 11 Esperanças e vai tentar corrigir aquela derrota de 3-1 na primeira volta. E o Olhanense 1912 vai receber o Quarteirense, que na primeira volta não passaram de um nulo. Mister, antevisão. Bom, esta segunda jornada vai ser uma continuação das outras, de uma competitividade enorme, em que os jogos vão ter todos um grau de dificuldade enorme. Eu ia começar aqui pelo Lusitano Colatrense, duas equipas neste momento em termos emocionais muito diferentes. O Lusitano a atravessar um momento bastante difícil da derrota que teve em casa com os 11 Esperanças. O Colatrense no momento melhor, depois da vitória em Moncarapaz. Portanto, projeta-se aqui um jogo bastante difícil. Moncarapaz Portimonense. Bom, o Moncarapachense neste momento vai ter muitas dificuldades perante este Portimonense, que só teve aquele deslize em casa com as Ferreiras. Agora foi fazer um jogo bastante bom, porque é fora em Lagos, ainda por cima num piso completamente diferente do deles. Jogou em relva natural, está habituado a jogar em relva sintética. Por isso é um jogo que só no fim dos 90 minutos é que sabe o resultado, mas adivinha-se aqui um lado positivo maior para o Portimonense. O Olhanense Quarteirense, que vem aqui de uma derrota em Odiaste, e então a equipa neste momento tem dificuldade em estabilizar o seu jogo. O Quarteirense vai ter que dar continuidade ao resultado de vencê-los e tem que ganhar em 1912 para continuar a alentar esta subida de divisão. O Odiáchara 11 Esperanças, aqui como eu falei, o Odiáchara aqui a querer estabilizar o seu jogo, em termos emocionais muito melhor do que nas outras jornadas, a receber uma equipa que está num momento de forma extraordinário, os 11 Esperanças. Penso que vai-se adivinhar aqui um jogo difícil para o Odiáchara, mas é um jogo de dificuldade elevado para as duas equipas. Ferreira-Silves, o Ferreiras, que há 2 jornadas para cá que vem demonstrando que não quer dar hipótese neste momento a mais ninguém, ganhou os 2 primeiros, vai receber o Silves, está num momento muito difícil, por isso um jogo mais balanceado, penso eu, para as Ferreiras do que para o Silves. Esperança de Lagos Imortal, o Esperança de Lagos, seja como for, empatou em casa com o Portimonense, mas é um jogo difícil. Aquela equipa de Portimão está a jogar muito, cria muitas dificuldades, seja a qualquer equipa. O Imortal vai ter que se reerguer, porque vem de uma situação difícil, de uma derrota nas Ferreiras, e se não quiser perder o primeiro lugar, não pode ir perder a Lagos. Bem, e Encarnação? Antevisão da próxima jornada do Distritalão? Olha, sem disponível para as outras equipas, escolhi apenas 3 jogos. Um deles é o Lagos Imortal, como é óbvio, um jogo em que, em caso de vitória, o Esperança de Lagos poderá aproximar-se de alguma forma do líder Imortal, e como o Luís disse muito bem, Imortal, se quer efetivamente manter-se ali no topo da tabela classificativa, não poderá 2 jornadas seguidas perder pontos. Se o fizer, poderá haver mesmo o próprio Portimonense e o Ferreiras passarem por si, neste caso o Ferreiras igualar e o Portimonense passar na tabela classificativa, e obviamente que, sendo um objetivo, e acredito que seja a subida
ao Campeonato de Portugal, não seria nada bom para a formação do Imortal. Portanto, fez este jogo muito competitivo, em que efetivamente as duas equipas têm um objetivo traçado, que é a vitória. O outro é o Odiastro e Esperanças, por tudo aquilo que o Luís falou há pouco da formação do Odiastro muito bem, e deste com Esperanças, por aquilo que eu também frisei. São duas equipas que estão efetivamente a atravessar o momento, são duas equipas, embora distantes da tabela classificativa, mas antevê-se, de certa forma, uma partida também muito competitiva, uma partida onde, de certeza, irá haver golos, e pelo que as equipas têm vindo a produzir, que seja um bom espetáculo de futebol. Depois, o Lusitano Vila Real, o Colatense. E porquê? Tentar perceber até que ponto esta vitória do Colatense nesta última jornada poderá ter sido, não ou não, o impulso para que o Colatense comece então a somar os pontos necessários para fugir ali da linha que dá acesso à descida. Frente a um Lusitano, e como o Luís também disse muito bem, que não está a fazer um campeonato muito bom, pelas dificuldades que nós também temos vindo aqui dizer ao longo do programa. Portanto, antevê-se aqui também uma partida competitiva em que, efetivamente, as equipas não vão lutar para o ponto, vão sim lutar para vencerem a partida. Encarnação, agora vamos para o CP e para uma jornada positiva e tranquila, pelo menos para o Monca, que foi a única que venceu. O Bom Carapachense de José Bizarro venceu o Fabril por 2-0 e ficou à espera dos outros resultados, subindo para o quarto lugar. No jogo da jornada, o Loutano de João Fajardo recebeu o novo líder Lusitano de Évora e perdeu por 3-2. O Lagoa de Roberto Alberto recebeu o então líder Amora e impôs uma igualdade a 1 gol. Recordo que na próxima jornada as três algarvias vão todas jogar fora. O Loutano vai ao Operário dos Açores, Monca visita o Estrela de Vendas Novas, sim, e o Lagoa visita o Moura. Uma jornada mais ou menos tranquila. Comentário. Olha, a salientar o empate do Lagoa frente ao Moura. Penso que era o jogo, e juntamente com o Loutano, os dois jogos com características mais complicadas e mais difíceis para as equipas algarvias, embora o Loutano também viesse de uma vitória muito bem conseguida na última jornada, que dava aqui a entender de alguma forma que poderia conseguir outros resultados, senão aquilo que conseguiu frente ao Lusitano de Évora. Ainda mais, perdeu já perto do final, portanto, uma derrota frente a este Lusitano, que já tinha alertado para o facto de não só ter eliminado uma equipa da Primeira Liga da Taça de Portugal, mas também que está e quer ser um dos candidatos a lutar para depois, mais tarde, poder chegar à Liga 3. Em relação ao Lagoa, um empate muito bom, um empate excelente para a formação do Barlavento Algarvio, e como é óbvio, frente ao líder Amora, que vinha de certa forma com a perspectiva de ganhar, teve a ganhar, mas o Lagoa conseguiu, e muito bem, dar a volta à situação e ainda empatar a partida. Já o Monca foi, digamos que a equipa que mais tranquilamente, se me permitem a expressão, se poderá haver tranquilidade nos jogos de futebol, mas que venceu, alcançando então já a formação do Loutano com 22 pontos e ficando apenas a 2 do líder Lusitano de Évora, que tem 24, e do Amora, que tem 23. Já indo para a próxima jornada, de salientar, e tu disseste bem, tranquila, porque as equipas algarvias, todas elas vão jogar com equipas que estão em zona de promoção, ou seja, abaixo da linha d'água. O Estrela Vendas Novas, com o Carapachense, Estrela, que é o 14º, tem apenas 1 ponto e é o último. O Operário, que é o 10º e tem 11 pontos, que vai receber o Loutano, e a formação do Lagoa, que viaja até Moura, também vai defrontar uma equipa que tem 11 pontos e que está na 11ª posição, portanto com os mesmos pontos que o 10º, que é o Operário. Por isso, com maior ou menor dificuldade, penso que quer Moncarapachense, quer Loutano, quer Lagoa, poderão de alguma forma conseguir aquilo que pretendem, que é a vitória, e continuarem a fazer, para já, todas elas neste Campeonato de Portugal de Série D. E, Mister Luís Moreira, jornada do CP, como é que viu? Bom, em relação a esta jornada do CP, foi uma jornada
quase totalmente tranquila para as equipas algarvias, menos para o Loutano. O Moncarapachense 2-0 ao Fabril. Pareceu-me um jogo em que realmente o Moncarapachense controlou bastante bem e ia ganhar 2-0 ao Barreiro. O Loutano não conseguiu fazer duas exibições seguidas, a alternar muito o seu rendimento de jogo e a perder em casa com o Estrela, com o Lusitano, desculpe, por 3-2. O Lagoa, como o que a Encarnação disse, foi a equipa que tinha um grau de dificuldade mais elevado no seu jogo contra o primeiro e continua a demonstrar que está fazendo tudo para ficar neste CP. Em relação aos 3 jogos da próxima jornada, o Encarnação disse muito bem, são 2 jogos com grau de dificuldade médio menos, porque são 3 equipas mal classificadas, o Moncarapachense está em cima, o Lagoa também, e o Loutano também, se quer ter aspirações a subir divisão, tem que ganhar ao Operário. Muito bem, e Mr. Luís Moreira, vamos para a segunda Liga e para o Portimonense. Na 13ª jornada, o Portimonense venceu por 1-0 na visita ao Paços de Ferreira, trocou de posição na tabela e fugiu da zona de risco. Na jornada 14, vai visitar o líder, Tondela. Momento do Portimonense, Mister. Bom, o Portimonense tem aqui um problema, penso que já está identificado, tem um grau de dificuldade enorme em termos de ansiedade, que é jogar perante os seus adeptos. 2 derrotas seguidas em casa e agora vai a Paços Ferreira ganhar por 1-0, portanto é uma equipa que consegue destapar a sua tampa, ficar sem pressão e fora a equipa tem outro rendimento, por isso o grau de dificuldade do Portimonense está identificado. Agora, esta deslocação a Tondela é uma deslocação difícil, a casa do primeiro classificado, mas o Portimonense, como já demonstrou que os jogos fora são os melhores jogos, eu penso que o Portimonense, trazendo daqui, nem que seja um empate, é excelente para esta jornada. E a Encarnação, o momento do Portimonense e uma vitória motivadora. Olha, sim, ainda mais frente a uma equipa que, juntamente com ela, compete ali na zona de despromoção, taco a taco, mano a mano. Com esta vitória, o Portimonense passou para cima do Paços Ferreira, que tinha 12 pontos, que manteve, o Portimonense fez 13, depois tem o Porto B, Paços com 12, Mafra com 11 e Oliveirense com 6. Era um jogo em que, efetivamente, o Portimonense teria que, e nós dissemos aqui, caso quisesse começar a pensar na retoma no que diz respeito a fugir ali aos lugares de despromoção, teria que ir conquistar um bom resultado à capital do Mogão. O melhor resultado do que a vitória, já perto do apito final, digamos que é ouro sobre azul, e efetivamente o Portimonense, com este resultado, pode respirar um bocadinho melhor, saiu daquela zona que é sempre desconfortável, mas como é óbvio, há que ainda levantar a cabeça, arregaçar as mangas, ainda há muito campeonato pela frente e é óbvio que o Portimonense terá que estar atento a isso, senão poderá cair de novo naquela zona de despromoção. Agora, no próximo fim de semana, visita ao Tondela, penso, e pelo jogo que tenho visto, uma das equipas mais fortes desta segunda liga, e poderei mesmo dizer aqui de alguma forma tranquila, sem fazer futurologia, para mim é uma das equipas que para o ano vai estar de novo no regresso à Primeira Liga. Pela forma que joga, pelo plantel que tem, é uma equipa que pressiona sempre muito alto, uma equipa rápida nas transições, uma equipa... Não há equipas, digamos que completamente completas, mas este Tondela, por aquilo que eu tenho visto e tenho assistido aos jogos, é efetivamente uma equipa que tem esse caudal de futebol que de certeza lhe irá permitir para o ano estar entre os maiores do futebol português. Portanto, uma deslocação não é complicada, é complicadíssima do Portimonense ao líder desta segunda liga. Muito bem. Encarnação, agora vamos para a Primeira Liga e para o Farense, 13ª jornada. O Farense visitou o Boa Vista, sofreu o gol do empate no último suspiro do jogo, através de uma grande penalidade, mas conseguiu entregar a lanterna vermelha.
e na 14ª jornada vai receber o Gil Vicente, que está a 4 pontos. Que horas são esta jornada do Farense? Olha, esta jornada do Farense quase me deixa sem palavras com tanto a dizer. Mas o certo é que eu vi o jogo, efetivamente o Farense muito bem na primeira parte, o Farense que pôs-se em vantagem e merecia estar em vantagem, e como é óbvio, depois há aquelas coisas no futebol que ninguém consegue explicar, e cada vez mais nós vamos deixando de poder explicar aquilo que parece que é mais óbvio. Há um lance que antecede este tal lance de grande penalidade, que dizem que é grande penalidade, que o Jaiming se isola e é travado em falta pelo jogador do Boa Vista, em que o árbitro converte essa falta num livre a favor do Boa Vista. E como é óbvio, é desse lance, e o futebol tem destas coisas, que nasce então esta grande penalidade, que antes é antecedida por uma falta no avançado do Boa Vista sobre a defesa do Farense. Portanto, costuma ser às vezes fácil falar de futebol, mas com tantos casos, por acaso hoje estive a ver umas estatísticas, decorridas que estão 13 jornadas, o Farense é a única equipa da Liga Principal do futebol português que ainda não teve uma grande penalidade a seu favor. E faz silêncio, como é óbvio. Silêncio tem que ser feito, não quer dizer que os árbitros não marcassem grandes penalidades. Mas as estatísticas dizem, e volto a repetir, corridas 13 jornadas da Liga Betclic, o Farense é a única equipa que ainda não tem qualquer grande penalidade a seu favor. E é a segunda com mais grandes penalidades marcadas contra si. Mas o certo é que o Farense está numa fase de retoma, e já o tinha dito aqui algumas vezes. Certo é que vai perder um jogador influente, que é o Cláudio Falcão, mas por isso há um plantel, não é só feito um jogador. Mas hoje estaríamos aqui a falar que o Boa Vista provavelmente estaria no lugar do Farense e o Farense seria no lugar do Boa Vista. E como é óbvio, é muito bom já não estarmos em último lugar, mas melhor seria ainda eu poder dizer aquilo que disse em relação há pouco do Portimonense, que era, já estava numa zona mais confortável, fora de outra, que é menos confortável, que é aquela que me dá acesso a descer. Mas o Farense, penso que está no bom caminho, e volto a dizê-lo aqui, desde o jogo com o Benfica, no estádio do Algarve, a equipa tem vindo a subir rendimento, já não perde há 4 jornadas consecutivas, se encaixamos aqui o jogo da Taça de Portugal, ou aliás já há 4 jogos consecutivos, melhor dizendo, e penso que continua no caminho daquilo que todos nós esperamos, que é da retoma e que rapidamente consiga saltar para uma zona tranquila. Recebe este sábado o Gil Vicente. Vai ser aqui um jogo também um bocado complicado, já que as equipas não estão muito longe uma das outras. Lógico que o Gil está muito mais confortável na tabela classificativa, mas como é óbvio, com a força que o São Luís tem, com a mística que o São Luís tem, com a massa aberta que de certeza irão estar a apoiar o Farense no próximo sábado no estádio de São Luís, o Farense, com maior ou menor dificuldade, irá conseguir os 3 pontos e, como é óbvio, dar aí, depois sim, um salto qualitativo na tabela classificativa e estar mais tranquilo, porque não se pode andar aqui todos os fins de semana, e nós continuamos a fazê-lo, abrimos as televisões e efetivamente são só casos atrás de casos. E depois também não podemos ter ex-árbitros a falarem de situações referentes a um ou outro clube, quando eles foram árbitros, igual ou pior, fizeram. E isso ainda me deixa muito mais triste que aconteça, porque há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Quem está no VAR não é um agente da PSP, não é um jornalista, não é um cozinheiro, é um árbitro. E se muitas das vezes nós criticamos os árbitros que estão dentro das 4 linhas, aqueles que lá estão também são árbitros. Por isso tem que haver aqui, de alguma forma, coerência naquilo que fazem, naquilo que dizem. Não se pode, e reporto-me também um caso já agora para comparar, no Sporting contra o Santa Clara, há um lance claríssimo de grande penalidade, em que o árbitro nem sequer marca nada, nem sequer vai ao VAR. Portanto, isto é se calhar para alimentar os jornais, não sei. Sei que quem perde é o futebol e, infelizmente, todos aqueles que se deslocam, e não foram poucos os que foram à beça, provavelmente teriam vindo muito mais satisfeitos com a vitória do que com o empate, mas como é óbvio, mais vale um ponto na mão que 2 já a voar, mas o certo é que o Farense perdeu 2 pontos no Bessa e não conquistou 1. Então, Luís Moreira,
a 13ª jornada e 14ª do Farense? Bom, nós já tínhamos aqui perspectivado a semana passada que este jogo do Farense, independentemente da classificação das duas equipas, não ia ser nada fácil. O Boa Vista cria sempre ambientes bastante difíceis para as equipas que recebe, e o Farense não é exceção. O Farense teve a ganhar, e muito bem, a maior tempo. Depois, o empate no final veio aqui desmoronar um pouquinho todo o trabalho que a equipa fez durante quase os 90 minutos. Mas, como a Encarnação disse muito bem, a equipa há 4 jogos que não sabe o que é sabor da derrota. O empate fora, independentemente de ficar lá 2 pontos, mas é sempre muito bom e há que continuar neste caminho, porque se o Farense tiver só empates até ao final do campeonato, de certeza que não desce de divisão. Em relação agora ao jogo em casa com o Gil Vicente, um jogo que não pode ter outro resultado senão a vitória do Farense. O Gil Vicente também está em baixo, em 13º lugar, com um grau de dificuldade também enorme de sair daquela zona. Estou, como o Carlos diz, no São Luís, com a massa adepta, e para termos uma época natalícia boa, todos os algarvios e os farenses, perspectiva-se aqui uma boa vitória do Farense. Muito bem. E vamos para Artur Jorge. O Mr. Luís Moreira, depois da Libertadores, o Botafogo de Artur Jorge conquistou o Brasileirão ao superar o Palmeiras de Abel Ferreira. Como é que viu isto? Desde já os meus parabéns para o Artur Jorge, é um justo vencedor deste campeonato. Se não fosse o Artur Jorge, era mais uma vez o Abel. Neste momento, este resultado surgiu ou ficou para o Artur Jorge, muito bem, porque merece. Não é por dar cá esta palha chegar lá à meia da época e conquistar estes 2 títulos importantes na América do Sul. Eu queria dar aqui uma nota agora deste último jogo que o Botafogo já fez com o Pachuca, onde perdeu por 3-0. Isto não é nada do outro mundo, os botafoguenses não podem olhar para isto como uma situação menos boa. A equipa vem, em 15 dias, tem dois troféus de um nível, de uma exigência elevada, e no meio desses 15 dias tem 2 festas. 2 festas que cria sempre um tirar de pressão, um alívio. É que a equipa passou 15 dias com um grau de dificuldade e uma intensidade competitiva enorme, e isto desgasta imenso. A equipa chegou neste momento para o jogo com o Pachuca e estava com certeza ainda não refeita da festa e de todo este sucesso, não conseguiu concentrar-se e ter o mesmo resultado, talvez até não tenha ainda recuperado para este jogo do jet lag, por isso parabéns ao Artur Jorge e parabéns ao Botafogo. Encarnação, Brasileirão para o Artur Jorge. Olha, depois daquela vitória em casa do Palmeiras na penúltima jornada, era mais que óbvio, na penúltima jornada, era mais que óbvio que o Artur Jorge estava mais do que preparado, e o Botafogo, para serem campeões. Mas para além de enaltecer a vitória do Botafogo, enaltecer a vitória do Artur Jorge no Brasileirão, enaltece ainda muito mais as palavras do Abel Ferreira na conferência de imprensa a seguir ao jogo, em que o Palmeiras perdeu em casa por 1-0 com o Fluminense. E as primeiras palavras foi dar os parabéns ao Botafogo, dar os parabéns ao Jorge e dar os parabéns àquilo que ele considerou a melhor equipa que tinha competido no campeonato. E quando temos um treinador, seja ele português, seja ele brasileiro, seja ele alemão, seja ele francês, que tenha esta postura para com um adversário direto, é óbvio que temos que enaltecer e temos que salientar. Mas lá está, o Luís também o disse bem, não é fácil chegar a meio de uma época a um campeonato, seja no Brasil, seja na Argentina, seja em França, seja em Inglaterra, seja na Alemanha, seja onde for, e arrecadar 2 títulos, um deles que o Botafogo já não vencia há 29 anos, e essa Libertadores, que é sem dúvida um marco histórico para qualquer clube, ainda mais para os clubes brasileiros. Parabéns ao Artur Jorge, parabéns ao Botafogo, parabéns ao Abel Silva, e como o Luís disse muito bem, se não fosse o Abel, se não fosse o Artur Jorge, seria o Abel,
como tal, 2 treinadores portugueses em alta no Brasileirão, mais uma vez este ano. Aí está. E a encarnação? Está confirmado. Espanha, Portugal e Marrocos vão organizar o Mundial Centenário de 2030. E os primeiros jogos vão ser disputados no Uruguai, Argentina e Paraguai. Um centenário dos mundiais. Olha, eu estava a rir, mas não é mal. Vamos ter que levar com o Ronaldo até 2030, provavelmente. Como é óbvio, não estou a ver outra alternativa, por acaso, nas redes sociais, em tom de brincadeira, e estou a falar em tom de brincadeira, como é óbvio, foi logo dos primeiros cartoons que vi, foi essa situação. Mas, sem dúvida, depois do Euro em Portugal, em 2004, agora participar neste Mundial como organizador, é sem dúvida dar os parabéns à Federação. E dar os parabéns, mas é dar os parabéns com as palavras como deve ser, convicto daquilo que estou a dizer. O grande trabalho que o Fernando Gomes tem vindo a fazer ao longo destes anos tem, obviamente, enaltecido não só o futebol português, mas também o próprio país e a própria nação portuguesa. Não só no futebol masculino, mas também no futebol feminino, que vai dando passos e largos nesse sentido de estar de novo na elite do futebol europeu, e vai estar no próximo ano também no europeu na Suíça, e também no futsal em todos os escalões. Portanto, isto é, digamos que, cereja no topo do bolo, em ano que irá haver eleições, que já estão marcadas, penso, para 14 de fevereiro, em que Fernando Gomes não irá concorrer. Mas lá está, deixa um trabalho muito bem feito, deixa uma cidade do futebol, deixa um pavilhão, segundo já me disseram, espetacular dentro da cidade do futebol, e deixa também algo que Portugal nunca tinha conquistado e acabou por conquistar, que foi um título de campeão da Europa em futebol sénior masculino. Como tal, penso que é um marco importante para Portugal poder voltar a organizar uma prova desse gabarito. Espero muito sinceramente que não se construam mais estádios, porque efetivamente estádios para isso já temos é que melhorar sem dúvida as condições para chegar até eles, vindo de qualquer parte da Europa. Isso penso que será o mais importante que vamos fazer. De qualquer forma, parabéns a Portugal, e cá estarei, se Deus quiser, para tentar ver um desses jogos, mas que não seja aqui no nosso país. Bem, e Mister, Mundial 2030. Bom, desde já também dou os parabéns à Federação, ao seu Presidente, Fernando Gomes, ao Governo português que criou condições para que isto pudesse acontecer. Nós já tínhamos organizado um Campeonato da Europa em 2004 e com muita qualidade e de excelência, e agora dar-nos aqui esta possibilidade de nós podemos corresponder num Campeonato do Mundo pela primeira vez, não é por dar cá esta palha. Os jogos vão se realizar nos 3 estádios grandes, o da Luz, Alvalade e Antas. Segundo informações, onde nós já sabemos, uma das meias finais vai se realizar no estádio da Luz. O primeiro jogo vai se realizar, como vocês já disseram, em Montevideo, na capital uruguaia, para parabenizar o Campeonato do Mundo de 1930, e esperamos nós cá em Portugal para poder corresponder tudo aquilo que nós somos excelentes, que é organizar grandes eventos. É isso mesmo. Muito bem, com esta edição terminamos a temporada do ano 2024. Agradeço a vossa presença e uma declaração natalícia. E começamos pela encarnação. Olha, desejar a ti, a Emílio, ao Luís, ao Jefferson, à Connect TV Algarve, a todos aqueles que têm a santa paciência de nos ver e também de nos ouvir, porque não é só ver, também nos ouvem. Como é óbvio, aos clubes, à Associação Futebol do Algarve, a todos os clubes algarvios, desejar-lhes um Feliz Natal, um Feliz e Santo Natal, já também um ano novo de 2025 que nos traga, acima de tudo, aquilo que tem faltado neste, que é muita paz. Penso que com paz e saúde conseguimos alcançar tudo aquilo que nós nos propusemos e tudo aquilo que nós queremos, e como é óbvio, são duas situações que nos fazem refletir um pouco
porque hoje olhamos para o mundo já de uma maneira diferente que não olhávamos provavelmente há 2 anos atrás. Temos uma guerra, como é óbvio, toda a gente sabe, na Ucrânia, e que poderá alastrar aos países limítrofes. Temos uma mudança de presidente nos Estados Unidos que poderá ser ou não benéfica não só para os Estados Unidos, mas também para o mundo. E, como é óbvio, nós inseridos na Europa, neste cantinho plantado à beira-mar, como muitos chamam, não estamos autónomos para não poder pensar nisto e não poder refletir sobre isto. Mas lá está, é o Natal e, como tal, nada melhor que confraternizar com a família, estar próximo dos amigos, vir aqui fazer os programas com vocês, agradecer também esta oportunidade que me têm dado e que me deram ao longo destes anos para estar aqui, desejar-vos a todos um feliz e santo Natal e que o ano 2025, não digo que seja melhor, mas que seja igual e que nos traga algumas coisas de bom que este de ano 2024 nos trouxe, mas acima de tudo, muita paz e muita saúde, que é o mais importante. Muito bem. Mister. Bom, eu queria desejar um Feliz Natal, boas festas ao Emílio, ao Encarnação, ao Jefferson, à Conect Algarve, agradecer à Conect e ao Emílio por realmente me terem proporcionado estes momentos aqui fantásticos, e que realmente nós possamos passar o Natal e um ano novo junto das nossas famílias com muita paz e harmonia. E desejar um 2025, se possível, sem guerras. É muito importante. Meus amigos, a Conect TV Algarve deseja um Feliz Natal e um ano novo repleto de sucessos, não só aqui aos participantes dos fanáticos, mas a todos os espectadores que nos acompanham. E nós voltamos em janeiro de 2025. Até lá. Bom ano.